O que acontece quando você começa a se impor diante de uma sogra narcisista? Quando eu comecei a me impor e falar que eu não gostava da situação, a minha vida virou um caos, virou de cabeça para baixo. Eu só vivia triste, eu só vivia chorando. Tinha acabado de casar, tinha meus 20 e poucos anos. Novinha de tudo, nossa senhora, meu Deus do céu. Então, quando eu comecei a me impor foi uma loucura. Porque, tipo assim, todo mundo começou a achar que eu era doida, que eu era barraqueira, que, que eu era igual a minha mãe, que a minha mãe é barraqueira. Então, todo mundo começou a pensar várias coisas de mim. Só que eu não tava nem aí, gente, porque a minha paz naquele momento, ela valia mais. Então, a partir do momento que a minha paz, ela começou a valer mais, eu comecei a perceber que na minha vida, na minha história, a pessoa mais importante sou eu. E a partir do momento que a pessoa mais importante sou eu preciso priorizar a mim. Então, se me fere, se me machuca, se acaba com a minha autoestima, preciso me afastar e preciso cortar vínculo. Então, comecei a me impor, falar que eu não gostava, falar que não gostava que me tratasse daquele jeito, falava que não gostava de estar perto, se fosse para ser assim. Falava, simplesmente falava, e as pessoas achavam que eu era grossa, ignorante, arrogante, uma pessoa que era ruim. E eu não estava sendo ruim, eu apenas estava retribuindo aquilo que falavam pra mim. Então, gente, se alguém fala mal pra você, coisas ruins de você, aprenda a devolver as rabugices deles. Aprenda a simplesmente falar, ô louco, para de ser louco, sai daqui. E eu comecei a ser assim. E as pessoas começaram a achar um absurdo eu ficar brava, eu ficar irritada, eu ficar. Tá, então você me tratar mal pode. Agora, eu me impor aqui na minha vida, que é prioridade pra mim, não posso. Como que é isso? Oxe, tá louco? Ou eu fazia desse jeito. Se dava certo ou não, nem me importava. Porque, tipo assim, durante muito tempo eu guardava pra mim as rabugices, né? Eu guardava tudo pra mim. E nossa, aquilo me fazia um mal, um mal, um mal. Eu falo pra vocês, eu tive um burnout lascado. É, por conta do meu trabalho e por conta também dessa situação com a família do meu marido. Era muita coisa pro meu psicológico, era demais. Eu olhava assim pra situação e falava, meu, o que eu tenho de errado? Será que eu sou tão ruim assim? Então essas coisas, essas rabugices das pessoas, fazem a gente se sentir incompetente, incapaz, fazer com que a gente ache que a gente não mereça ter uma família, fazer com que a gente não mereça ter um trabalho decente, uma vida boa. Então era isso tudo que eu sentia. Eu falava, pô, eu não mereço. E a partir do momento, do dia que eu falei, não aceito mais isso nunca mais, as pessoas tiveram que me entender, querendo elas ou não. Porque, pra mim, na minha vida, a minha prioridade era viver em paz no meu casamento, era dar certo com o meu marido, porque a gente estava começando a construir uma vida, não era tipo, duas pessoas ali que se conhecem há mais de 20 anos. Não, a gente estava começando a construir a nossa história. E por conta dessas pessoas, o nosso começo foi horrível, porque a gente teve que lidar com muita coisa, tanto com a pressão familiar e psicológica deles, como com a gente se conhecer, porque vocês sabem que o começo de um relacionamento, de um casamento, não é fácil, porque você vai ter que conhecer o outro, querendo ou não. Então a gente passou por altos e baixos por conta de parente, que às vezes se a gente tivesse, né, começado a se impor desde o começo, não precisaria ter chegado a certo ponto. Então, não espere as coisas atingirem um nível extremo para você se posicionar, tá? Comece a se posicionar ainda hoje para viver coisas boas do lado do seu marido, do lado da sua esposa. Porque, querendo ou não, essas coisas, essas rabugices das pessoas atrapalham a gente. Então, não aceite essas pessoas fazendo essas coisas com vocês. Vocês são um casal, vocês têm que decidir as coisas a dois. Vocês precisam viver uma vida que tenha coerência com aquilo que Deus quer pra vocês e aquilo que vocês querem pra vocês também. Precisa ver se a vontade de vocês está coincidindo com a vontade de Deus. E se coincide com a vontade de Deus, e se tá tudo bem pra Deus vocês se afastarem, tudo bem. Deus não obriga você a conviver com ninguém. Sabe, às vezes falta alguém pra vir aqui falar isso. Deus não te obriga a conviver com ninguém que não faz sentido pra você. Durante muito tempo eu achei que Deus me obrigava a conviver com as pessoas. Deus não obriga ninguém a fazer nada, gente.
Deus é a pessoa mais maravilhosa que existe, que não vai te obrigar a nada, que no lugar que você se anula, porque as pessoas fazem você se sentir assim, Deus nem te quer nesse tipo de lugar. Perto dos meus parentes mesmo. Não conseguia ser eu. Eu brilho, eu falo pro meu marido, eu sou uma pessoa que brilha, eu sou feliz, eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu sou muito. Eu me acho linda, eu me acho maravilhosa. Em todo lugar que eu entro, que eu não posso ser essa Mari, então não é o meu lugar. Se no lugar, num ambiente que você está, você não pode ser você, ali não é o teu lugar, ali não te cabe. Começa a se impor hoje. Tá tudo bem você se afastar. Tá tudo bem você ficar longe. Tá tudo bem você olhar pra situação e falar: Deus, tem gente que fala, nossa, Deus vai te castigar. Porque você não vai... Deus não vai te castigar, não. Deus não é um cara maldoso. Deus é top. Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Para de ficar se punindo por causa de gente sem noção. Deus não tá te punindo. Deus te ama. Deus escolheu a sua família. Deus escolheu a sua casa. E se Deus escolheu a sua casa, é você que tem que solucionar os problemas que estão aí dentro. Tá? Eu espero que essa palavra, ela toque no teu coração de alguma forma. Eu não sei de que forma vai te tocar, mas eu espero muito que te toque de alguma forma.